Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre Mercúrio nos signos. Então, Mercúrio é aquele planeta que fala da nossa inteligência, de como a gente aprende as coisas, de como funciona o nosso raciocínio, né? Como que a gente encadeia os pensamentos, é a nossa inteligência, é a nossa comunicação, como que a gente troca com as pessoas e com o mundo. Fala em geral de como a nossa mente funciona, né? E o signo onde Mercúrio está, ele nos dá um caminho, ele nos dá dicas de como trabalhar melhor a nossa forma de aprendizado e de como a gente troca com o mundo, como a gente percebe o mundo. Então bora lá, vamos começar com Mercúrio em Áries. Uma pessoa de comunicação impulsiva, primeiro de tudo, né? É aquela criança que, se ela sabe a resposta, ou mesmo se ela não sabe, ela tá lá com a mãozinha levantada, quando a professora fala, quem sabe não sei o que, não sei o que lá. Ela é um impulso para fazer as trocas, colaborar, para falar, enfim, para trocar com o mundo, mesmo sem ter muita certeza daquilo que ela tá querendo falar ou trocar. É uma pessoa que, com relação aos métodos de aprendizado, tem um jeito muito próprio de aprender e pode ser autodidata, pode ter uma dificuldade de esperar o ritmo em que o professor ou que quem está falando explique para que ela obtenha a informação que ela precisa. Então, primeiro de tudo, é uma pessoa muito dessa ideia autodidata. Segundo, que é uma pessoa que aprende, né, apreende, ou seja, retém como aprendizado muito mais daquilo que é concretamente importante ao redor dela do que aquilo que é mais, assim, conceitual, mais elaborativo, né? Então, a pessoa de Mercúrio em Áries, ela não gosta muito de filosofar a respeito das possibilidades ou daquilo que pode vir a ser daqui a 200 anos, ser sociedade. Ela trabalha com o agora e com aquilo que é importante para ela nesse momento. Então é uma pessoa que tende a aprender muito mais com foco em resultados, vamos colocar assim. Eu fui estudar um pouco mais sobre direito e sobre leis, porque no meu trabalho eu acabava que mesmo não trabalhando no jurídico eu lidava com isso e eu fui aprender, né, fui buscar as informações que principalmente me dariam autonomia de decisão. Para não ter que ficar confiando também nos outros, eu vou e aprendo por conta própria. Eu vou buscar a fonte daquilo que eu preciso saber. É uma pessoa, em geral, que é muito franca, muito sincera, porque a comunicação é um bate-volta, né? A pessoa não retém muito. Ela não tem muitos filtros daquilo que ela pensa e vai falar. É uma pessoa que gosta, geralmente, de disputas de opinião. Tem uma tendência inconsciente de querer convencer as pessoas de que ela tá certa, né? Ela tem essa... é involuntário, entre aspas, vamos dizer assim, mas tá ali sempre... Se ela chegou a uma conclusão nas pesquisas dela, ela quer, se ela tem oportunidade, ela vai dizer às pessoas, tipo, olha, eu sei do que eu tô falando. Mercúrio em Touro. O aprendizado pros Mercúrios de terra, em geral, ele é na prática. É botando a mão na massa. Então, se eu vou aprender sobre, sei lá, sobre investimentos, né? Eu vou ler, mas aí eu vou testar aquilo e vou aprender de verdade, vou reter a informação e o conhecimento quando eu fizer os meus primeiros investimentos e ver como que aquilo se comporta, né? Se é uma técnica manual propriamente dita, se é um conhecimento técnico, que seja qual for, você vai ali ficar em volta da teoria por um tempo, mas é na hora de botar em prática que você vai realmente aprender. É uma mente mais objetiva e concreta do que a dos outros signos, né? Isso vale para Touro, Virgem e Capricórnio. É uma mente que precisa se organizar, então os conteúdos que retém, que aprende, eles precisam se organizar dentro da cabeça, então leva um certo tempo enquanto tá ali retendo, até que tudo também se organize de forma concatenada dentro da cabeça da pessoa. A comunicação, ela é mais acolhedora e afetiva, né? Touro é um signo regido por Vênus, e em Vênus e em Touro, enfim, nós temos uma certa doçura, um desejo ao menos de ser dócil, de ser doce. O que é difícil para Mercúrio em Touro é a questão da adaptabilidade, porque adaptabilidade é uma função de Mercúrio. E Touro é um signo da manutenção, da repetição, da estrutura, é apegado ao mais do mesmo. É uma posição um tiquinho desconfortável, né? A pessoa que talvez não queira ir muito além para não ter que colocar em xeque aquilo que ela já aprendeu. Vamos lembrar que Mercúrio, assim como Gêmeos, é um planeta das dúvidas, da segunda opinião, que ele demanda um certo movimento e em Touro isso fica um pouco restrito, um pouco condicionado. Mercúrio em Gêmeos, aqui a gente tá falando de um Mercúrio domiciliado, né? Então aqui é uma mente perspicaz, ágil, uma pessoa de inteligência fácil, vamos dizer assim. A curiosidade é o caminho do aprendizado. Peraí, eu ouvi o fulano falando sobre isso, sobre aquilo. A pessoa vai, pesquisa, ou se matricula em cursos, gosta desses métodos de cursos, de realmente aprender de forma
mais rápida possível e ágil possível. É na prática, é na teoria, tudo funciona para um Mercúrio em Gêmeos. Uma agilidade mental, uma mente muito rápida para reter aquilo que quer reter, né? Fala e escreve muito bem, em geral, pessoas com Mercúrio em Gêmeos, fortalece muito as trocas, é uma pessoa que também aprende muito, é nas conversas. Então a pessoa vai e faz um curso, aí conversa com uma outra pessoa que fez um outro curso daquele mesmo assunto, ou fez um outro curso que não tem nada a ver com o que ela tá falando, mas que a pessoa faz um comentário, e aí ela começa a agregar e concatenar ideias, né? É muito agregador e partilhador também. E é sempre também uma pessoa que vai trazer para os outros, muitas vezes, um segundo olhar, uma segunda opinião, uma segunda opção, né? Isso pode incomodar um pouco as pessoas, mas esse Gêmeos faz muito bem esse papel, né? A gente tem que tomar cuidado para isso não se tornar motivo para questionar o método do outro também, né? Você propor um segundo olhar é uma coisa, você não aceitar a forma com que a pessoa faz o que ela faz ou falar o que ela fala é outra. Em geral, é uma pessoa bem eclética, entende às vezes o básico de muitos assuntos, porque Gêmeos tem essa questão da multiplicidade, né? Mercúrio em Câncer, essa é uma posição diferente, né? É uma mente, assim como as outras mentes dos signos de água, né? Em Escorpião e em Peixes, muito intuitiva, associa emoções aos processos de aprendizado. Então, se aquilo que a pessoa está aprendendo gera algo afetivo, ajuda a fixar melhor. Então são pessoas, isso vale para os outros signos de água também, mas para Câncer especialmente, se enquanto ela está no processo de aprender aquilo, ela já está idealizando aonde aquilo vai ser aplicado e isso gera alguma felicidade, uma alegria ou, enfim, qualquer emoção que faça registrar, vai fazer com que ela grave melhor a informação. Então o aprendizado, ele depende dos vínculos afetivos que a pessoa constrói com aquele conteúdo. Com relação à comunicação, são pessoas bem suscetíveis às falas das pessoas que ele ama. Então, são pessoas que se deixam afetar pelo que é dito, falado para elas ou a respeito delas, no núcleo mais íntimo ali. Mercúrio em Leão. Temos aí uma posição de fogo também, né? É uma posição desconfortável para Mercúrio, acreditem se você quiser, porque Mercúrio está exaltado no signo de Aquário. Ele está ainda mais ágil e rápido em Aquário. E Leão é o signo oposto, significa que em Leão ele está em queda. Tem algum sentido quando a gente pensa na simbologia dos dois, né? Mercúrio é a multiplicidade, ele quer espalhar, trocar e espalhar. Já Leão, ele quer concentrar, magnetizar, atrair e centralizar, ele quer comandar. Então, de fato, são símbolos que não se misturam assim com tanta leveza e facilidade. Mas o que a gente vê na prática não é um Mercúrio em queda, uma pessoa que se comunica mal. Não, ela se comunica bem, muito bem, por sinal. Só que é uma pessoa que tem muito poder, é uma pessoa que tem voz de comando. Eu definiria dessa forma. Então, ela é muito autorreferente no que se trata do aprendizado, mais uma vez, igual falei em Áries, né? Então, é uma pessoa que aprende aquilo, só que é importante pro universo ao redor dela, que vai impactar a vida dela e é importante pra ela. É uma pessoa que tem muito poder, uma entonação de voz, que exerce autoridade sobre os demais e que em vários momentos da vida pode ter extravasado os níveis de educação, por exemplo, pode ter sido muito enfático naquilo que queria falar e pode ter soado soberbo ou autoritário demais. É uma pessoa que centraliza e gerencia muito bem as conversas, então em grupos de amigos, essa pessoa costuma se manter em evidência em todos os assuntos que estão sendo conversados, vamos dizer assim. É uma pessoa que gira, as conversas dos grupos de amigos giram ao redor do que ela tá comandando ali, dos assuntos que ela tá trazendo. É muito curioso. Só perde muito na ideia das trocas. Eu acho que aí a gente vê a grande queda de Mercúrio em Leão. Não é uma pessoa que tá muito interessada em trocar. Claro que ela tá interessada em falar, né? Ela centraliza o tom da voz e a fala. Mas ela não quer muito ouvir o que as pessoas têm a dizer a respeito do que ela tá falando. Ela já está satisfeita com o que ela tá dizendo. Então, nessa questão das trocas e na questão de que Mercúrio procura disseminar, né, Leão centralizar, eu acho que é um prejuízo, mas eu acho que dependendo das outras posições do mapa da pessoa e com maturidade, isso também é totalmente contornável. Mercúrio em Virgem. Aqui a gente está falando de um Mercúrio, para os astrólogos tradicionais, tem dupla exaltação. Então, eles consideram que Mercúrio está exaltado em Virgem e em domicílio em Virgem. No entanto, nas visões mais modernas, eles consideram que Mercúrio está exaltado em Aquário e não em Virgem, porque ele já está em domicílio em Virgem. E eu hoje vejo também dessa forma. Mercúrio em Aquário, para mim, faz mais sentido a exaltação do que Mercúrio em Virgem. Porque em Virgem ele já está em domicílio e não necessariamente é uma mente mais rápida. Por exemplo, eu acho que a mente do Mercúrio em Aquário ela é mais
mais rápido, eu vou falar dele daqui a pouco. Em vários conteúdos vocês vão encontrar aí uma dupla qualidade para Mercúrio em Virgem. Eu concordo e costumo até colocar também essa dupla qualificação, mas eu não deixo de considerar a ideia de que Mercúrio está exaltado em Aquário. Até o desenvolvimento tecnológico, que depende muito da lógica de Mercúrio, tem relação com Aquário. Então, enfim, voltando para Mercúrio em Virgem, então. É uma mente que organiza e seleciona as informações que vai aprender. Tá lá, é uma pessoa que lê um monte de coisas, é uma pessoa que estuda, que troca, mas ela é criteriosa com aquilo que de fato ela vai reter. É muito criteriosa. Só um minuto que meu gato está causando aqui. Deita aqui, gato. Deita aqui. Pronto. Voltamos aí para um signo de terra. Então, aqui, entre os signos de terra, é a posição ainda mais favorável para Mercúrio, né? Porque Mercúrio rege o signo de Virgem também. É uma mente criteriosa, pragmática. É um Mercúrio que organiza, seleciona e retém aquilo que, de fato, é interessante, que importa, que vai trazer alguma efetividade para aquela pessoa. Então, tem que aprender tal coisa por causa do trabalho? Aprende. Tem que aprender tal coisa porque faz diferença na minha vida, por conta de alguns valores que eu tenho, por conta disso e daquilo, aprende. E é uma pessoa que aprende muito na prática também, como eu já falei, né, dos signos de terra. Ela olha, assim, para os conteúdos, né, a pessoa que tem Mercúrio em Virgem, pensa, pra que isso me serve? Pra que serve esta coisa, esse objeto, esse aprendizado? Então, é muito na utilidade de um conteúdo, de um saber técnico, de um saber superior, não importa, que ela vai aprendendo as coisas na vida, que vai retendo, que vai desenvolvendo o intelecto dela. Ou seja, são assuntos, em geral, de natureza funcional. Mercúrio em Libra são os típicos conciliadores e mediadores, né? A mente da pessoa, ela funciona para mediar, conciliar, harmonizar, equilibrar. Então é uma pessoa que tem uma mente, em geral, justa, que procura ponderar os dois lados, que procura compreender os dois pontos de vista. Por exemplo, dois amigos estão brigando, e aí tem um amigo que não está brigando e ele tem Mercúrio em Libra. Ele procura ponderar, ele procura não se envolver emocionalmente, né? Ele contém, claro que aí depende de onde está, por exemplo, a lua dessa pessoa, mas em geral essa pessoa vai procurar não tomar partidos e vai tentar conciliar essas pessoas ao máximo. São pessoas que têm um senso de justiça, arraigadas também ao pensamento. As adaptações que essa pessoa tem que fazer na vida, naquilo que ela aprendeu, no que ela está retendo, elas dependem muito de quem são as pessoas envolvidas, do ambiente, e se aquilo tudo que está sendo discutido é ético, estético e pacífico. Porque se for, essa mente se adapta. Se não for, essa mente resiste, porque existe o desejo de harmonizar e equilibrar aqui entre essas duas pessoas, e existe a justiça maior, digamos assim, que é essa que exerce bastante influência sobre a mente de forma natural e intuitiva das pessoas que têm Mercúrio em Libra. É legal porque é um signo de ar, né, e Mercúrio se dá muito bem com os signos de ar. É uma pessoa que consegue se distanciar das situações efetivamente, ou seja, não se envolver, não criar vínculos para de fato chegar a conclusões mais racionais do que talvez todas as outras pessoas que estão ali analisando e tentando ajudar em uma situação específica. Mercúrio em Escorpião. Bom, esse aqui é uma posição curiosa, porque sabe que Hermes, Mercúrio da mitologia grega, né? Hermes e Mercúrio são o mesmo deus, só que um na mitologia grega e o outro na mitologia romana. Hermes era o único deus do Olimpo, ou seja, ali da turma dos Zeus, que frequentava à vontade o Hades, o inferno ou o submundo, que é a zona do irmão inimigo de Zeus, né? Propriamente Hades. Ele era bem recebido, tanto lá quanto no Olimpo. E ele era um deus mensageiro, né? Um deus do leve e trás, das informações e tudo. Então ele andava por todos os níveis de mundos que a mitologia envolvia, obtendo informações e levando informações. Isso, pra mim, explica muito a posição de Mercúrio em Escorpião. É uma pessoa de quem você, honestamente, não esconde nada. A pessoa que tem Mercúrio em Escorpião, ela tem uma capacidade analítica e de percepção daquilo que não está sendo dito, não está sendo colocado na mesa, né? Escorpião é o signo dos mistérios, do obscuro, dos tabus. Então, é uma pessoa que ela tá analisando, retendo e raciocinando tudo que também não está sendo dito, também não está sendo falado. Esse seria a figura do submundo, né? Então, ela está analisando aquilo que está na superfície, né? No Olimpo, na superfície, mas também aquilo que está no submundo. E é uma pessoa investigativa por natureza. Se ela realmente se interessar por um assunto, ela vai fundo, ela vai ler
tudo que tem sobre aquilo. Então existe uma carga de intensidade no que se trata daquilo que a pessoa quer aprender e da forma com que ela se comunica. É uma pessoa que modula muito quanto ela divide, o quanto ela compartilha da vida dela ou daquilo que é importante para ela. É uma pessoa que oscila entre a vontade de Mercúrio de compartilhar e entre a ideia escorpiana do mistério, da retenção ali, da informação. Em geral, são pessoas cirúrgicas na comunicação. Elas dizem o necessário. E costumam ter uma boa lábia também. Escorpião é um signo de muito poder pessoal, então a pessoa tem uma comunicação charmosa, vamos dizer assim. É uma posição também que, em geral, a pessoa se transforma passa por processos de transformação através daquilo que ela aprende, então acaba, sei lá, se interessando por estudar alguns conteúdos, por exemplo, que transformam o olhar daquela pessoa a respeito da vida, a respeito do propósito de vida, ou qualquer outra coisa. E também podem ser pessoas com um discurso muito ácido. Então, se envolver o campo emocional daquela pessoa, né, porque Escorpião é um signo de água, ela pode ser muito ácida e cruel naquilo que ela diz e pode também acabar sendo afetada, né, traumatizada, entre aspas, com aquilo que ela escuta. Então, a comunicação pode se tornar muito vingativa, né, essa é a sombra de Escorpião, na verdade. Mas, em contrapartida, pode ser, sim, transformado por estudos, conhecimentos, cursos que fizer ao longo da vida. Mercúrio em Sagitário. Aqui a gente tem um Mercúrio numa posição de exílio, oposto a Gêmeos, que é onde Mercúrio tá em casa, né? Eu falei um pouquinho sobre isso em outros vídeos, acho que no vídeo do eixo Gêmeos e Sagitário. O complicado, vamos começar pela parte complicada de Mercúrio em Sagitário, é a dificuldade em se adaptar, de ser flexível com relação às suas opiniões. É de fato uma pessoa que leva tempo para construir uma capacidade de enxergar aquilo que está muito longe da realidade dela. Mais uma vez, é um signo de fogo, então é uma pessoa que aprende aquilo que interessa para ela e que de fato vai fazer diferença para ela, então é uma pessoa muito autorreferente nesse sentido também. Eu gosto muito de um exemplo que eu ouvi uma vez, por exemplo, de um cientista. Ele tem, sei lá, uma visão fechada a respeito de estudos que ele faz há algum tempo e ele vai então fazer pesquisas na área daquilo que ele estuda há algum tempo, apesar dele já ter uma opinião. Ele fala, não, agora eu vou conseguir provar que aquilo que eu já estou estudando há um tempo é real. E aí ele começa a fazer pesquisa e começa a perceber, por exemplo, que não é exatamente o que ele estava achando. O Mercúrio em Sagitário vai ter uma tendência muito grande de abandonar essa pesquisa, porque ele vai ter que lidar com a ideia de que ele está sendo contrariado pelo próprio resultado. O Mercúrio em Gêmeos é o contrário, ele vai ficar mega curioso de se debruçar tudo de novo em cima daquilo que ele estudou e falou, cara, como que eu encontrei esse outro resultado? Qual que é a verdade? Ele vai quase que vibrar com isso, assim. Agora, o Mercúrio em Sagitário, ele vai sofrer, porque Sagitário tem essa sombra mais dogmática, ele não tá muito aberto a segundas ou terceiras opiniões, né? Ele tá mais fechado com aquilo que ele já acredita intuitivamente que seja, ou por outros momentos, outras pesquisas da vida, aquilo que ele já acredita que seja o caminho da maestria da vida dele, né? No entanto, formam bons pensadores, né? Porque, no fundo, os filósofos, os cronistas, eles são buscadores da verdade, mas eles também defendem muito daquilo que eles acreditam. Então, forma, sim, bons pensadores, pessoas com pensamentos elevados, que buscam, né, alguma sabedoria profunda, mas que, em geral, não estão muito abertas a segundas ou terceiras opiniões. Mercúrio em Capricórnio, o rei do pragmatismo, né? A gente tá falando de mente racional e de um signo de terra focado em metas. É um grande... A mente, quando a gente tá falando de Mercúrio em Capricórnio, é um grande arroz com feijão que funciona muito bem. São pessoas, sim, altamente inteligentes, mas focam naquilo que é prático, útil e que dá resultado. O raciocínio é simples, direto e objetivo. A comunicação também pode soar até um pouco fria em alguns momentos, mas tem muita praticidade e um senso de realidade envolvidos naquilo que a pessoa constrói como linha de raciocínio. É um Mercúrio, é uma mente que produz muito, porque ela está focada justamente nisso, em resultados. Então é uma mente que consegue, às vezes, um padrão de concentração e de foco que são tão raros hoje em dia, né? Mas que nesse senso de utilidade e praticidade que os signos de terra têm, dos três, eu acredito que seja a mente mais produtiva. A comunicação segue a mesma ideia, vai expressar aquilo que for necessário. É a mínima comunicação, né? Fica, às vezes, processando e pensando, mas também quando essa pessoa falar com o menor número de palavras possível, ela vai ser curta e grossa, nem sempre grossa, vai ser direta, vamos dizer assim, né? Também é uma pessoa muito prudente, muito madura com as palavras. Ela vai realmente pensar bastante a respeito e só vai dizer algo se for realmente necessário falar.
Se tiver que viver um processo de adaptação na vida, que todo mundo em algum momento vive, né? Mercúrio fala dessa adaptação, meu gato tá aqui se esfregando loucamente em mim. Essa pessoa vai sim se adaptar, porque já que é preciso, Capricórnio também fala das nossas obrigações, das nossas responsabilidades, né? Mas vai ser no tempo dela, e geralmente esse tempo vai levar um pouco mais de tempo, porque Saturno e Capricórnio falam de consolidação, de estruturação, né, de conservadorismo, e adaptabilidade não é, digamos, algo do mundo conservador. Não é uma pessoa que confia de pronto nos discursos das pessoas, né? Tem um pragmatismo ainda maior do que os outros signos de terra. Mercúrio em Aquário, que é um Mercúrio, como eu disse, do ponto de vista de alguns astrólogos modernos, exaltado. É um signo que demanda rapidez e agilidade, é o signo da nova era, é o signo da tecnologia, então Mercúrio, digamos assim, deita e rola em Aquário. É uma pessoa que consegue concatenar muitas ideias, processar muitas informações, agrupar e linkar muito essas informações, né? Uma mente muito capaz de agregar e ligar uma ideia a outra, um assunto ao outro. Agora, vamos lembrar que Aquário é o signo do fora do padrão. Então não é uma mente que funciona numa linha, né? Com um raciocínio linear ou com uma concatenação de ideias padrão. Ela processa tudo com muita rapidez, mas não necessariamente no padrão da mente das outras pessoas. O pensamento não é necessariamente linear, contínuo. Para se adaptar é fácil, porque, Aquário é regido por Urano, né? Mais imprevisibilidade que Urano não dá, né? Na astrologia. Então, assim, nós vamos ter que adaptar esse projeto aí. Maravilha, já estava contando com isso. Bora fazer aí um improviso em torno disso, vamos ver o que dá, vamos ver o que pode ser feito. Com relação à comunicação, não é uma comunicação confortável necessariamente. Tudo que envolve Aquário, em geral, tem uma incompreensão. Essa incompreensão pode se manifestar na comunicação. Então pode ser uma pessoa que várias vezes ao longo da vida tentou expressar uma ideia e não foi compreendida. Ou porque, justamente por essa concatenação de ideias, quase que eu não consigo falar, não ser linear, às vezes isso na fala fica muito claro, que a pessoa não é também linear na hora de se expressar, e aí as pessoas ao redor acabam que não entendem muito bem, e essa sensação de incompreensão entristece um pouco todo mundo, né? Mas deixa um sentimento um pouco, entre aspas, traumático para esse Mercúrio em Aquário. Então, em resumo, é uma mente acelerada, que processa tudo muito rápido, mas estando encarnada na Terra e precisando de uma boca para expressar aquilo que concatenou muito rápido, pode não ser tão favorável. Por último, Mercúrio em Peixes. É um Mercúrio de inteligência intuitiva, mais uma vez, que está imerso num ambiente de muita inspiração, de muita imaginação. Então é uma pessoa que aprende muito através da fantasia e da imaginação. Então contar histórias, se expressar através de parábolas, tudo isso facilita a comunicação e o aprendizado de quem tem Mercúrio em Peixes. Em geral não é uma pessoa clara ao falar, porque Peixes é um signo das profundezas, então é muito ilógico e imaterial, Peixes, né? E aí você ter que se expressar é algo do universo lógico, do universo desse mundo, então pode não ser tão hábil na comunicação. Pode ser pessoas que preferem o silêncio ao invés de falar, porque gostam de uma certa imersão para conectar a mente um pouco em outros, aprender coisas às vezes de outros campos que não só o da lógica e da razão. Com relação à capacidade de adaptabilidade, a imaginação vai influenciar muito, né? Você vê que é uma mente que cocria muito com o próprio desenrolar da vida. Então, se a pessoa está projetando na cabeça dela que o processo de adaptação dela vai ser bom, grandes chances que seja. Se ela já estiver projetando que vai ser péssimo, grandes chances que seja péssimo também, porque é uma mente que está conectada em outro ambiente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.